e grandes coisas o Senhor tem feito por nós, e por isso nós estamos alegres. O Salmo de número 126, que é pós-exílio, pós a reconstrução dos muros, ele diz isto: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. E se diziam entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Sim, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Aquele que sai semeando a palavra de Deus, voltará com júbilo trazendo seus feixes, porque quão formosos são os pés daqueles que anunciam a palavra de Deus, a boa nova de salvação. Que bênção, gente. Hoje é um dia muito especial para mim, é um dia muito especial para nós, é um dia muito especial para você, para a igreja, porque nós estamos finalizando uma jornada que, na verdade, ela não acabou, ela não vai acabar, né? Ela vai continuar nas nossas vidas, ela vai se operacionalizar, se desdobrar em frutos, para que nós entendamos que o avivamento, ele não é um momento, ele é cíclico, ele é constante, ele é de forma tão abundante nas nossas vidas, que queremos muito, muito mesmo que esse amor que temos recebido de Deus, essa fome que temos recebido da palavra de Deus, ela venha alcançar todo o estado do Espírito Santo, o Brasil e até os confins da terra. Louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada líder de célula, de cada supervisor, de cada pastor de rede, de cada irmão. Eu recebi tantos testemunhos, pessoas me ligavam, pessoas mandaram mensagens para mim, dizendo assim: pastor, como a palavra do Senhor, o nosso Deus, tem sido muito abençoada na minha vida, como que as devocionais do EP estão sendo uma bênção lá em casa, pastor. Lá em casa nós estamos lendo a Bíblia, nós estamos lendo as devocionais, nós estamos cantando, nós estamos orando, nós estamos adorando ao Senhor. Que coisa linda. Eu vou pedir que o microfone chegue ali para a irmã Dilma. Eu estou tão feliz de ver a irmã Dilma aqui, porque há muito tempo a irmã Dilma não vinha para estar conosco, né? Eu vou pedir que a nossa equipe faça chegar ali o microfone para ela. Ela vai dar uma palavra rapidinho daquilo que foi e tem sido essa experiência. Eu estive na casa dela alguns dias com a célula, com a nossa irmã Luzia, na supervisão aí da nossa irmã Maria Hubert, todas as nossas queridas irmãs, e ela quer dar uma palavra à igreja, né? Ela quer falar um pouquinho daquilo que tem sido a experiência dela. Ela vai falar contigo, e você que nos ouve aí também, dessa experiência maravilhosa. Essa é uma queridona na PIBJC, nós amamos essa diaconisa. Ela teve um problema, né? Uma queda, um problema que quebrou o fêmur, mas ela está aí de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir essa queridona. A paz do Senhor, minha querida irmã, a minha querida igreja amada, a paz do Senhor. Eu estou alegre. As primeiras palavras do pastor ali, do pastor Marcos, são as minhas palavras, pastor. Né? São as minhas palavras do Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso estou muito alegre. E eu estou voltando com aquele povo, quando estava voltando ali, né, daquele cativeiro, né? E não sei se eu vou aguentar falar até o fim não, viu, pastor? Eu não sei não, a emoção é muito grande, né? Mas os irmãos sabem que 5 meses e poucos dias que eu não venho à igreja. Eu tomei uma queda, fraturei o fêmur, fiquei 28 dias na UTI. Os médicos não esperavam que eu saísse dali com vida. E quando eu vou com minhas filhas, noras, o médico, eles dizem: dona Dilma, é muita sorte o médico que me operou.
eu estava vendo a senhora. Eu falei, doutor, não existe sorte, existe milagre. E eu estou aqui por um milagre. Ele falava, quando eu via a dona Dilma toda inchada, olhava aquele, não sei o que é relatório, não sei quem trabalha aqui na área da sua, com prontuário. Quando ele olhava, ele dizia, não tem condições. E Covid, até Covid, eu fui acometida, né? Infecção urinária, infecção intestinal, inchada, irmão, só Deus, eu estou aqui e posso dizer, só Deus que me trouxe de volta. E eu digo assim, que darei ao meu Senhor, se Ele permitiu que eu estivesse aqui nesta data, neste dia. Eu tenho certeza que, apesar da minha idade, mas Ele tem propósito. Eu tenho testemunhado, para o próprio médico eu tenho dito, né? Pastor, doutor Rodrigo, eu estou aqui, que eu fui cercada de oração. Até o Senhor foi usado nas mãos de Deus na minha vida. Eu tenho aqui minhas filhas, tenho um filho junto comigo aqui, esta é minha filha, aquela é minha filha. Eu tenho uma família muito abençoada. Deus realmente tem me carregado no colo. E posso tornar a dizer que grandes coisas Deus tem feito na minha vida. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Eu fiquei encantado com essa irmã, gente. Na verdade, eu estou encantado com muitos irmãos idosos nossos, viu? Eu fico encantado fácil. E essa irmã é uma queridona nossa. Eu louvo a Deus por sua vida. Essa irmã tem uma história na PIBJC. E a nossa igreja, no domingo que vem, nós vamos celebrar os 39 anos da PIBJC, e a irmã faz parte dessa história. A gente louva a Deus, irmã, que carinho. E olha, ela me deu um pão tão gostoso. Eu saí da casa dela com aquele pão, gente. Foi embora rápido lá em casa, né? A gente ama o pão. Outro dia uma irmã falou, você falou domingo passado que esse negócio de pão e tal, vai com cuidado. Não, fica tranquilo, irmão, você pode continuar abençoando o pastor, sem problema, né? É eu que tenho que me policiar mesmo, né? Eu que tenho que ter domínio próprio, porque é muito amor, muito carinho, né? E correr também na orla em Jardim Camburi, vai fazer bem, né? Muito bem, hoje à noite, irmãos, nós teremos aí o nosso fechamento da nossa jornada. Estamos com uma grande expectativa, temos mais de 50 autoridades que estarão aqui conosco, e o nosso objetivo único e exclusivo é orarmos pelas autoridades. Não será um culto político, tá? Não será um culto político, ele será um culto para dizermos que, unidos por esta nação, por este estado, de mãos dadas com eles, orando por eles, cumprindo o princípio bíblico. É Bíblia, a palavra de Deus que diz em Romanos 13, que devemos nos sujeitar às autoridades e orar pelas autoridades. O que nós vamos fazer hoje à noite? Ter o fechamento da jornada orando pelas autoridades. Porém, a nossa grande alegria é recebermos os nossos comerciantes que entregamos a palavra de Deus. Vamos ter a alegria de receber as autoridades? Muita, mas vamos ter também muita alegria de receber aqui os comerciantes, porque ontem eu fui com uma célula, a célula da nossa irmã Sandra, lá entregar uma Bíblia. A dona Lúcia, ela é dona de um salão pertinho ali da sede. E aí, quando chegamos lá, e a Sandra é assim, eu falei, eu vou fazer oração silenciosa, Sandra, tá? Oração silenciosa, ou seja, vocês vão falar, deixa os meninos falarem, né? Quando chegou, a Sandra pegou a palavra, iniciou e falou assim, quem vai falar é o pastor Marcos. E passou para mim, né? Eu falei, muito bem,
Obrigado, irmã Sandra. E aí dei continuidade. E aí não pode perder a oportunidade. E aí comecei a falar, uma senhora que estava fazendo a unha da outra começou a chorar, a dona Lúcia começou a chorar, e a dona Lúcia do salão, ela falou o seguinte: eu sempre pedi alguém para vir aqui orar, nunca ninguém veio. Pediu a outras pessoas, claro, porque se fosse a PIBJC já teria ido lá, né? Mas aí ela falou, e hoje vocês vieram. Chorou demais, chorou muito. E aí a Sandra intencionalmente falou, eu vou ficar por aqui mesmo, vou fazer a unha aqui. Ou seja, a intencionalidade na veia, né? E louvado seja o nome do Senhor. E a Sandra falou assim, a minha célula vai doar aí mais de 15 Bíblias, louvado seja o nome do Senhor, né? É muita bênção, portas estão se abrindo. Quero convidar você então a abrir a sua Bíblia, no último capítulo de Neemias. Confesso que ao ler este capítulo, nesta semana, e ler ainda hoje pela manhã, ontem eu li esse capítulo, essa semana eu li esse capítulo, hoje, novamente pela manhã, eu li esse capítulo todo, e eu vou te falar uma coisa, um misto de emoções pairou no meu coração e nos meus sentimentos. Primeiramente eu tive já saudade de Neemias, né? Aquela saudade deste livro tão maravilhoso, pedi perdão a Deus, porque nós não tivemos tempo para esmiuçar tanto o livro de Neemias, 2 meses estudando o livro de Neemias, que parece que é um ano, mas tanta riqueza nós temos aqui. E aí Deus acalmou o meu coração e falou assim, eu estou completando a minha obra nos corações, Marcos, fique tranquilo, eu faço a obra nos corações. E aí eu acordei, e a primeira pergunta que eu fiz para Deus foi a seguinte, como está o teu coração em relação à PIBJC? Pai, o que o Senhor está sentindo? Qual que é o seu sentimento, Pai, em relação à PIBJC? E fiquei silente na minha solitude, no meu silêncio para ouvir, porque oração você não pode só falar, você tem que parar para ouvir. E Deus me respondeu assim, eu estou muito feliz com a PIBJC. E Ele me disse, não pare, porque é só o começo. Pude ter a tranquilidade e respondi para Ele, eu vou te obedecer, Pai. Vamos levar a PIBJC ainda mais a amar, cuidar, discipular e ganharmos vitória e o Espírito Santo para Cristo Jesus. Amém, queridos? Amém? Vamos então ler a preciosa palavra, eu vou ler apenas o verso primeiro. Naquele dia, se leu para o povo, no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus. Amém? Até aí temos lido a preciosa palavra de Deus. Quando você olha para este texto, você tem 2 impressões, esse primeiro verso. A primeira certeza que você tem é que o povo nos dias de Neemias voltou para as Escrituras. Essa é a primeira convicção. Naquele dia se leu o livro. O texto começa falando exatamente isso. Pensa comigo, um povo que havia esquecido as Escrituras, um povo que havia abandonado a palavra de Deus, agora volta a ler as Escrituras. E Deus então revela aqui para mim e para você um primeiro princípio, quando eu penso com você sobre o verdadeiro avivamento. Coloque para mim, querido, o tema dessa palavra, o verdadeiro avivamento. A primeira verdade que eu quero pensar com você é esta: o verdadeiro avivamento, ele acontece quando
retornamos para as Escrituras. O texto nos diz isto. Quando nós nos retornamos, quando eu e você, nós retornamos para a palavra. Esse é o princípio que a palavra de Deus está destacando aqui. E eu lhe pergunto nesta manhã, querido, você ama verdadeiramente as Escrituras? Você ama a palavra de Deus? Acredito que eles vão colocar na tela aí, quando retornamos para as Escrituras. Guarde este princípio. E eu pergunto a você nessa manhã, querido, você verdadeiramente, você ama a palavra de Deus? Você ama a palavra? Você tem amor à palavra? O avivamento que nós estamos vivendo, ele tem levado você a verdadeiramente orar a palavra, ler a palavra com lágrimas. Naquele dia se leu. Deixa eu te dizer uma curiosidade, querido. Um dos livros mais vendidos no mundo, com 150 milhões de exemplares, é o livro O Senhor dos Anéis. Mas 150 milhões, a Bíblia continua sendo o livro mais vendido entre todos. Porque se o Senhor dos Anéis tem 150 milhões de exemplares, a Bíblia tem 3,9 bilhões de exemplares vendidos em todo o mundo. Louvado seja o nome do Senhor pelo poder da palavra de Deus nas nossas vidas. Por isso, eu e você, querido, precisamos entender que a palavra de Deus, ela ainda é um livro proibido. Em 22 países não se pode ler a palavra de Deus, como eu e você nós lemos, em 22 países, porque se abrir a Bíblia nestes países onde há perseguição, eles vão sofrer, porque a perseguição, quando ela vem ao cristianismo, as pessoas não podem ali ler a palavra de Deus. Me lembro do livro Lírio entre os Espinhos, que conta justamente o cenário quando a palavra de Deus foi chegando na China, num sistema comunista, e as pessoas rasgavam as páginas das Escrituras para que pudessem então compartilhar. E quando iam para a célula, nas casas, nos calabouços, nos lugares lá, embaixo da casa onde eles ficavam, e não podiam bater palmas, mas batiam assim, cada um levava um pedaço, uma parte das Escrituras. E quando você tem esse livre acesso até as Escrituras, a pergunta que Deus te faz nessa manhã é: você verdadeiramente tem amado as Escrituras? Com aquele amor, aquele fervor, aquele ardor, aprendemos que o verdadeiro avivamento, ele começa com o retorno às Escrituras. Uma senhora idosa, ela ficou viúva e ela meio que entrou na depressão porque amava muito seu marido. E ela, ao orar a Deus, a buscar a presença do Senhor, Deus a levou a Isaías, no capítulo de número 55, que diz: porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Ela reuniu todos os filhos, netos e disse o seguinte: eu preciso me levantar e me erguer da depressão, porque Deus, através da palavra, acabou de me tirar da depressão. Ele disse que Ele é o meu marido, e eu sou a noiva dele, a noiva de Cristo Jesus. Eu preciso viver para esse noivo que é o Senhor. Reuniu os filhos e disse: agora acabou a depressão, nós vamos voltar para a casa de Deus.
É essa palavra lida, essa palavra viva, que quando ela entra, é isso que vai dizer Hebreus 4:12, a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, é capaz de discernir os propósitos e pensamentos do coração do homem. Por que a palavra de Deus, ela é viva? Por quê? Porque ela fechada é apenas um livro, mas quando ela é aberta, Deus coloca vida naquela letra, e essa letra salta aos olhos, entra no coração. Por isso que a palavra de Deus, no Salmo de número 119, verso 105, vai dizer que ela é lâmpada para os pés, ela é luz para os caminhos, para os meus caminhos. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, quando você precisa tomar uma decisão, é a palavra de Deus. Quando você precisa ouvir a voz de Deus e não as vozes do coração e a voz do homem, você então procura na palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os seus pés, ela é luz para os seus caminhos. Um rapaz estava na cadeia, e os gideões chegaram lá na prisão para entregar a Bíblia, o Novo Testamento. E aquele rapaz, ele tinha uma grande crise, porque ele dizia que ele não era desse mundo. Na crise dele, dentro da cadeia, ele recebe um Novo Testamento. E ele disse: eu gostei do papel da Bíblia, porque é facinho de enrolar para eu fazer a minha maconha aqui dentro da cadeia. Eu vou fazer um baseado aqui com essa folhinha, eu gostei dessa folhinha. E quando ele rasga, quando ele vai enrolar para colocar a maconha, ele abre a palavra de Deus em João capítulo de número 15, que diz assim: vós não sois deste mundo. E ele acabara de dizer: eu não sou desse mundo. E aquela palavra viva, quando ele vai fumar o seu baseado, ele então lê e diz: Deus está falando comigo através da palavra, eu preciso me render a Cristo Jesus. E ali ele se entrega ao Senhor, ele toma uma decisão perante o nosso Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando você cita a palavra de Deus, quando você trata o seu filho com a palavra de Deus, e essa foi a questão aqui, Neemias entendeu o seguinte: nós precisamos de um avivamento, precisamos retornar às Escrituras. Nós temos Zorobabel reconstruindo o templo, temos Esdras contemporâneo, e neste momento o escriba Esdras abrindo a Torá e restaurando o culto. Nós temos Neemias restaurando os muros, Zorobabel vai restaurar a cidade. É interessante porque Zacarias 4, verso de número 10, vai dizer o seguinte, que quando você tem um tímido começo, o texto diz assim: não subestime os pequenos começos, porque você se alegrará quando ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Uma profecia em Zacarias se referindo ao que Deus iria restaurar do povo. Restaurar a cidade, restaurar o templo, restaurar o culto, restaurar a adoração. E Neemias está aqui agora numa profunda crise, querido, porque o capítulo de número 13 vai nos dizer que no verso de número 3 diz: ouvindo eles o povo, esta lei apartaram de Israel todo elemento misto. Veja comigo, mantenha sua Bíblia aberta e veja comigo o verso de número 3. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo elemento misto. Quando nós ouvimos a palavra, quando a palavra de Deus ela entra como essa espada no nosso coração, ela revela o nosso estado
ela revela quem somos. Spurgeon, o príncipe dos pregadores, estava fugindo de uma nevasca nos Estados Unidos, e quando ele fugia daquela nevasca, o lugar que ele encontrou mais seguro foi dentro de uma igreja. E ao chegar naquela igreja, o pregador pregava e dizia: olhai, olhai e creia, citando Isaías capítulo de número 45, olhai, vede e creia. Era a palavra daquele pregador naquele dia de nevasca. Ele na galeria, Spurgeon na galeria, o pastor olhou e falou: jovem, eu vejo o seu semblante triste, olhai, vede e creia nesta palavra. Spurgeon, a partir daquela decisão, daquela palavra e daquele convite, ele diz: eu não posso mais hesitar ao convite de Deus para a minha vida. A palavra do Senhor, ela se torna viva nos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Neemias começa pela palavra. Ele começa por esta verdade. Quando a palavra de Deus vem a nós, queridos, nós retiramos do nosso meio todo elemento misto, tudo aquilo que traz confusão. Esse capítulo de número 13 revela para nós que Neemias estava tão comprometido com a reconstrução. E há um momento no texto, queridos, no verso de número 6, se você olhar aí, o texto diz que: mas quando isso aconteceu, eu não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, o rei da Babilônia, eu fora ter com eles, mas ao cabo de certo tempo pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Quando nós tiramos os nossos olhos daquele que é o alvo do nosso cuidado, Neemias se ausentou um pouquinho, algumas coisas começaram a acontecer. Eliasibe, verso de número 4, o sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. Olha o verso de número 4 comigo. Eliasibe, no momento da ausência de Neemias, faz uma concessão. Espera aí um pouquinho. Não foi esse Tobias que no capítulo de número 4, como nós tanto estudamos, que causou tantos problemas para Neemias? Não foi o Sambalate, Tobias e o Gesem que se levantam contra a reconstrução? Neemias vem atualizar nessa manhã o meu coração no fechamento dessa jornada, que nós não podemos tirar os olhos daquilo que Deus tem confiado às nossas mãos, meus amados irmãos. Nós não podemos nos distrair, porque o avivamento não acaba. A busca pelo avivamento precisa ser constante. E eu sei que você está com uma grande expectativa pelo novo, mas Deus está te dizendo o seguinte: olha, eu vou fazer uma grande obra lá na sua casa, mas você não pode tirar os olhos do cuidado dos inimigos que estão entrando ali por aquelas portas dentro da sua casa. Não tire os olhos. Os Tobias se levantam. Os Tobias se levantam dentro da sua casa. Vem através da mídia, das amizades, das concessões. Mas como é que pode, Eliasibe, você permitir isto? Se você for ler o capítulo de número 13 com atenção, porque eu espero que você leia. Ah, meu irmão, se você realmente tiver uma fome por essa palavra, que eu espero que você a tenha, se você de fato tornar este texto vivo nos teus olhos, sabe o que vai acontecer? Você vai perceber que o capítulo de número 13 nos mostra que Neemias ficou indignado. O líder estratégico, homem de Deus que começa a reconstrução com oração, ficou indignado. Se dá ao direito
do profeta, do líder, ficar indignado com a atitude do povo. E diz o seguinte: não, nós vamos tirar tudo que é estrangeiro, tudo que é mistura, tudo aquilo que é tóxico. E esse é o segundo princípio que eu quero pensar com você: nos livremos daquilo que é tóxico. Nos livremos daquilo que é tóxico. Amizades são tóxicas, pessoas são tóxicas, palavras podem ser tóxicas, frases podem ser tóxicas. Você pode receber palavras, pode fazer concessões. Olha comigo, a realidade do que estava acontecendo no meio do povo ainda depois da reforma foi o seguinte: olha, o povo entendeu que ali, eles ainda pela mistura com outros povos estavam fazendo concessões para que os filhos se casassem com filhos de outros povos. Ainda depois da reconstrução dos muros, a mamãe e o papai que estão aqui nessa manhã, que querem muito o avivamento, que sonham com uma família estabilizada, uma família próspera, um filho abençoado, um genro abençoado, uma nora abençoada, um genro abençoado, jamais podem se esquecer, eu e você, nós não podemos nos esquecer, que os filhos vão ter seus múltiplos interesses. E nem sempre, meus irmãos, aquele que aparece dentro da sua casa, como futuro genro, um candidato a ser seu genro. Eu já falei lá em casa que o meu genro se chama Jacinto Correia no Lombo. Eu vou amar muito meu genro, você pode ter certeza disso. Eu quero um homem de Deus para minha esposa, louvado seja o nome do Senhor. Ainda bem que a minha filha está aqui hoje. Mas nós não podemos fazer essa concessão. O texto nos mostra isso. Ele ficou em verso de número 8, diz o quê? Isso muito me indignou. O texto nos mostra, no verso de número 24 e 25, seus filhos falavam meio asdodita. Olha o texto, o que ele diz: os seus filhos falavam meio asdodita e não sabiam falar judaico. Interessante. A mistura foi tão grande que o linguajar e a maneira de se portar, a maneira de se vestir, a cultura. Eis aqui, querido, um princípio para nós. Quando nós observamos que o filho, ele chega em casa da escola, qual é o linguajar? Qual é a fala? Qual é a palavra? O que está na palavra, no linguajar? Qual o tipo de roupa o filho está usando? Porque quem compra a roupa para o filho e para a filha é a mãe, é o pai. Não coloque na vitrine aquilo que não está à venda. E muitas vezes a estampa, a roupa, parece que hoje, queridos, a moda e o estilista que não tem compromisso nenhum com Deus, ele está a cada dia economizando pano e ganhando mais dinheiro dos bobos. É ou não é verdade? Está economizando. Mas isso não tem nada a ver com a vida, com o pecado. Não tem, são concessões. Sabe, irmãos, são as pequenas concessões, as pequenas coisas que nós vamos deixando, e vamos abrindo guarda, e vamos tirando os olhos. O filho começa com um linguajar asdodita, linguajar do mundo, palavras torpes, falas, jeito de ser, costumes, concessões. Ir para uma festa, fica até meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, o filho chega.
concessões. Vai deixar o seu filho ir para as festas mesmo, às 2, 3 horas, deixa ele chegar às 4 horas da manhã. Você vai ver aonde vai parar esse filho. Eu me lembro quando eu comecei a namorar com a Kelly, que aí o negócio ficou sério mesmo, vai para o casamento. O meu sogro, quando dava 11 horas da noite, ele virava e falava assim: Kelly, você já pegou o cadeado? Eu levantava do sofá e falava: é comigo que ele está falando. São pequenas concessões, vai deixando. O linguajar, isso tem nada a ver não. Os pais hoje estão muito ingênuos. Deus abriu uma porta para mim, nessa semana passada, para eu estar lá na ArcelorMittal. Eu falando aqui sobre Vale do Rio Doce. Aí fui lá como psicólogo para falar sobre saúde mental. A gente não entra como pastor, mas entra como psicólogo. Aí eu entendi por que da formação, para ajudar as pessoas a terem saúde mental. Esse convite veio. Semana que vem vou voltar lá novamente. E no momento lá de fala, de ministração, houve um momento que eu falei: você observa como está o seu filho? Às vezes o seu filho fica muito tempo dentro do quarto. É um sinal. E quem está ministrando, o que ele está ouvindo, o que ele está assistindo, o que ele está vendo. Comportamentos que, com a chamada ideação e o suicídio, que ainda estamos no Setembro Amarelo, se iniciam com pequenas questões, porque, meus irmãos, o inimigo é muito sorrateiro. O diabo entra por frestas. E a linguagem, o jeito, a não mistura, e o texto diz no verso de número 25, veja comigo o verso de número 25. Tomareis mais as vossas filhas e os seus filhos, e não tomareis mais as suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Aí ele entra com um contra-argumento. Eu amo essa parte, porque Neemias ele entra com um contra-argumento. No verso de número 26 ele diz assim: não pecou nisto Salomão, o rei de Israel? Como quem diz assim, foi aí o pecado de Salomão, foi aí a concessão. Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, ele era amado do seu Deus, e o Deus o constituiu rei sobre Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Que contra-argumento extraordinário da palavra de Deus, é? Que contra-argumento fantástico. Nós precisamos entender que a palavra de Deus quer ser viva nos nossos corações. Eliminemos todas as toxinas. O que é tóxico? O seu filho começa a fumar o primeiro baseado por causa do amigo. A sua filha começa a ter a vestimenta asdodita, cananeia, de outros povos, por causa das amigas. Ou nós vamos decidir que nós vamos ser sal e luz e mudar essa história e viver o avivamento, ou nós vamos parar aí. Eu te pergunto nessa manhã, se depender de você, o avivamento para na sua vida, ou ele vai continuar? Ele vai continuar. Então, meus irmãos, percepção, visão, decisão, discernimento. Que o Senhor proteja as janelas da sua alma. Não acomode o inimigo no seu coração, como fez Eliasibe. Ele acomodou na câmara. Muitas vezes nós acomodamos os inimigos no coração, abrimos as janelas da nossa alma para o inimigo entrar. Mas em terceiro e último lugar,
deixemos a Babilônia para morar na Nova Jerusalém. Deixemos a Babilônia. O texto de Neemias, o pano de fundo de Neemias, é sem dúvida, meus irmãos, um convite para a igreja, sua noiva, cada um de nós que aqui estamos, a deixarmos a Babilônia, a deixarmos os costumes babilônicos, a deixarmos aquilo que um dia nos encarcerou, nos algemou, trouxe cárceres sem grades sobre a nossa vida. E assim como esse povo estava ali encarcerado, escravo, muitos de nós nos mantemos ainda escravos em velhos vícios, em velhos hábitos, em velhas atitudes. Livrar-se dessas amizades tóxicas, proteger as janelas da alma, saber que Deus, Ele levanta homens como Neemias, para que nós nos lembremos, atualizemos na nossa mente. Se você analisar o verso de número 14, Neemias, 3 curiosidades deste texto. Verso número 14 diz: lembra-te de mim. Ele continua, ele começa orando, Neemias, o texto de Neemias, no capítulo 1 e capítulo 2, Neemias começa orando. No verso de número 22, ele vai repetir a mesma frase, lembra-te de mim. E o verso de número 31, ele repete a mesma frase, lembra-te de mim. O capítulo 13 tem 3 princípios maravilhosos que Neemias faz reforçar. Senhor, continue olhando com a tua graça para a minha vida. Continue olhando para este teu servo que edificou o templo, a cidade, lembrou de constituir os teus muros, restaurou o sacerdócio, restaurou a aliança sacerdotal e levítica, como vai dizer o verso de número 29, lembra-te deles, Deus meu. Parece que Neemias está assim, desejoso que o Senhor continuasse com a sua boa mão sobre ele. Eu e você temos um convite então nessa manhã. Se o avivamento começa com a palavra, se nós fomos impulsionados a levar a palavra, e eu confesso a você, eu imaginava que as pessoas de Jardim Camburi estavam carentes, eu imaginava, só que eu não imaginava que era tanto. Ao ponto neste misto de emoções entre ir, vencer a timidez e ter a ousadia de entrar em um estabelecimento, porque pensa comigo, a pessoa está lá trabalhando, atendendo pessoas que chegam à loja, ao estabelecimento dele, e você entra com um presente de Deus e diz assim: eu estou aqui em nome da PIBJC, Primeira Igreja Batista de Jardim Camburi, trouxe um presente para você. E eu estou aqui para falar do amor de Deus. Algumas experiências de pessoas das células foram experiências assim. Elas começaram a falar. E falaram: estou aqui com a Bíblia. As pessoas já foram se derretendo, chorando. Por causa da carência. Isso mostra para nós como igreja que somos um gigante adormecido e muitas questões nossas estão sendo agora despertadas. Nós podemos juntos, nós podemos levar a palavra, nós podemos amar os perdidos, porque o avivamento, o verdadeiro avivamento tem compaixão e graça, tem amor às almas perdidas, tem cuidado pelas pessoas. Isso mostrou o seguinte: quando nós vencemos a nossa timidez,
E nós somos ousados no ir, no praticar. Em outras palavras, a gente já tem muita teoria, amém? Temos muita teoria, louvado seja o nome do Senhor. Chega a hora da igreja se levantar e praticar, e ir, e cumprir o ídolo do Senhor. Teve uma célula que foi a um estabelecimento, e a pessoa falou assim: até que enfim, hein? Vocês deixaram a teoria e partiram para a prática. Mas essa está doendo até hoje em mim. Isso foi terça-feira, mas até está doendo. Até que enfim vocês deixaram a teoria e foram para a prática. Eu sei que a igreja já fez muita coisa boa. Eu sei que a nossa igreja é uma igreja relevante. Mas o Deus do avivamento está mostrando a cada um de nós que nós podemos mais. E que Deus quer levantar um poderoso exército para ir a essas ruas, ir a ArcelorMittal, ir a Vale, ir às estatais, ir às escolas, ir aos hospitais, ir às cadeias, ir aos lugares sórdidos dessa terra e dizer para eles o seguinte: olha, nós conhecemos o Deus da esperança, nós conhecemos o Deus do avivamento, e Deus quer avivar a sua família e restaurar a sua casa. Se coloque de pé, nós vamos orar ao nosso Deus, porque Deus chama o seu povo, Deus chama a sua noiva, Deus chama a sua igreja. Hoje à noite, muitos dos comerciantes que nós visitamos vão estar aqui. Vamos ter sim um lugar reservado para eles. Naturalmente, os convidados de honra. Primeiro convidado, primeira autoridade, coloquei lá na lista, Jesus. Jesus é a primeira autoridade convidada para esse culto de hoje à noite. A primeira. Engraçado que hoje pela manhã tinham 52 autoridades. Você acha que isto é algo comum? Não, eu sei que a igreja já convidou outras autoridades. Glórias a Deus por isto. Mas 52 dias Neemias reconstrói os muros. Aí você recebe uma lista com 52 nomes. Você acha mesmo que isso é uma coincidência? Ou existe um propósito espiritual para nós enquanto igreja? Sim, nós vamos amar essas pessoas. Sim, nós vamos cuidar delas. E o objetivo, continuar mostrando que o poder maior da terra, na terra, continua sendo o poder de Deus. A maior autoridade na terra, que transforma o homem, é a autoridade de Cristo Jesus sobre as nossas vidas. Sim, nós como igreja podemos muito mais, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Você está junto? Você está unido como povo unido, reconstruir os muros, cada um com seu tijolo? Você vai fazer a sua parte, você vai abrir a palavra de Deus, você vai eliminar as toxinas, você vai crer que Deus está preparando a sua noiva, saindo da Babilônia, para morar na Nova Jerusalém. Você está junto, seu nome já está escrito no livro da vida. Então, meu irmão, é com essa atitude que o Deus do avivamento está restaurando a sua vida, está restaurando a minha vida, está restaurando a nossa casa. Porque quando Deus restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha.